tornar que um pensamento no bem possa nos unir ao nosso Pai Celestial, que possamos ter um bom programa e adquirir mais conhecimento, porque o conhecimento é libertador. Lembrando que o programa Atualidade Espírita ele é um programa promovido pelo 8º Conselho Espírita de Unificação da nossa cidade, de Nova Friburgo. E são 15 casas espíritas adesas a este conselho. Tá? E, por sua vez, o nosso conselho está ligado ao CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, no subcapítulo que fala sobre provas da existência de Deus. Questões que vão do número 4 ao número 9. Mas nós vamos fazer uma sinopse, um resumo dessas questões. Então, desde que não há efeito sem causa, olhando a criação, considerando o universo, podemos tomá-lo como um efeito, cuja causa é Deus. O sentimento de que Deus existe encontra-se até mesmo nos selvagens. Então não é fruto de nenhum tipo de ensinamento, são aquisições que nós vamos adquirindo ao longo das nossas reencarnações. Veja, os nossos selvagens, eles adoram, né, um poder sobrenatural, os trovões, o fogo, a montanha, os rios, a lua, enfim, eles acreditam numa força superior a eles. Então já é uma fé que vai se maturando para mais tarde chegar numa fé raciocinada. Alguns atribuem as propriedades da matéria à causa primária da formação das coisas. Há nisso um erro, porque os efeitos, isto é, as propriedades na matéria, são tomadas como causas. Então, como que se dissesse, né, que Deus não existe, uma ideia materialista, que essas ideias, né, que tudo foi criado por uma força material e tomar, né, tomar o efeito pela causa, a causa pelo efeito ou vice-versa. E a gente não pode concordar com isso. Outros atributos da criação das coisas há uma combinação fortuita da matéria, isto é, ao acaso, outro absurdo. Acaso é apenas a manifestação de um fenômeno cujas leis ainda não apreendemos. Então a gente não conhece tudo. Veja que nós falamos da outra vez que nós tivemos a oportunidade de fazer esse programa, né? Ou seja, a gente não tem conhecimento de tudo, porque nos falta o sentido da moralidade. Diz-se que pela obra se conhece o autor, a inteligência na manifestações gerais do universo. O homem não pode criar o que cria a natureza. Então, a causa máter da natureza é uma inteligência superior à humanidade. Ou então a gente olhar em redor de nós e ver aquilo que não pôde ser uma criação nossa, do homem, nós temos que entender que é uma criação de um poder superior a nós, que nós chamamos de Deus. Um professor pergunta aos seus alunos, Deus existe? E um aluno, né, levantou a mão e disse, sim, claro que Deus existe, professor. E o professor então respondeu, então Deus é mau, porque existe tanta maldade no mundo, tanta corrupção, tanto ódio, tanta miséria, então Deus é mau, é perverso. E uma pessoa, um outro aluno que estava escutando, né, interferiu, perguntou, professor, o frio existe? Lógico que existe, você nunca passou uma noite com frio? Não, professor, o frio não existe, o que existe é a ausência de calor. Professor, a noite existe? Lógico que existe. Você nunca teve uma noite de blackout, onde não existia energia elétrica, foi tudo às escuras? Não, professor, a noite não existe. O que existe é a falta de luz. Então também Deus existe. O que está acontecendo é que nós não estamos ligados a Deus. Precisamos fazer esta conexão com Deus. E aceitando essa ideia de Deus, essa inteligência suprema, a causa primária do universo em nossas vidas, tudo fica mais fácil. A nossa vida se torna mais leve e a gente fica mais equilibrado em nossas atitudes.
Queridos irmãos, que Deus nos abençoe e que Jesus esteja conosco. Muita paz.